E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula. Hoje vamos trabalhar com resolução de exercícios sobre o tema de eletrodinâmica para deixar você preparado para qualquer prova que tem que fazer. Legal? Antes da gente começar, eu vou pedir para você, por favor, se você não é inscrito ainda no canal, se inscreve aí e também deixa o like no vídeo para esse vídeo ser recomendado para mais pessoas, para mostrar que você gostou do vídeo, tá bom? Vamos começar. Eu vou dividir essa tela. Aqui do lado vai aparecer um quadrado que a gente não vai utilizar essa parte do quadro. E aqui vai aparecer a questão para você poder acompanhar em qualquer momento. Eu tenho as questões aqui e nós vamos começar na tela. Questão número 1. Calcule a corrente elétrica em um fio, onde passam 3.500 elétrons em um tempo de 5 minutos e 30 segundos. Essa questão é uma questão de corrente elétrica. A pergunta da questão é essa. Só que essa questão não traz como dado a carga, para que seja calculado aqui a nossa corrente. Então, o que eu tenho que fazer primeiro? Primeiro de tudo, eu preciso encontrar o valor dessa carga. Então, vamos com os dados da questão. N é o número de elétrons, que são 3.500. E E será o valor da constante, que está sendo informada ali na questão. 1,6 vezes 10 na menos 19. A gente vai começar realizando esta multiplicação aqui, ó. Essa multiplicação eu já fiz antecipadamente para a gente ganhar tempo. E aqui vai dar 5.600,0 se você for fazer manualmente. Essa base 10 aqui de cima a gente só copia. Legal? Agora o que eu vou fazer? Não vou passar para a notação científica. Aqui não é necessário, aqui não é importante, porque ainda não é a resposta. Nós vamos agora, então, utilizar a fórmula da corrente elétrica. A gente já tem a carga, a gente tem o tempo, então a gente entra com a fórmula da corrente elétrica. O módulo da carga dividido pelo tempo que demorou. A carga, o módulo dela, a gente tem que retirar o sinal. Então a gente vai entrar com a carga de 5.600,0 ou só 5.600, não tem problema, esse zero não é relevante, vezes 10 na menos 19. Dividido pelo tempo, vamos na questão, a gente tem um tempo de 5 minutos e 30 segundos. E a gente precisa substituir o tempo em segundos. Então a gente vai fazer uma conversão desses 5 minutos. 5 vezes 60, para passar para segundos, a gente vai ter um tempo de 300 segundos mais aqueles 30. Então o total de tempo é 330 segundos. Vamos substituir aqui embaixo. Vamos fazer agora esta divisão aqui. 5.600 dividido por 30. Essa divisão vai dar 16,97. E a gente só vai copiar essa base 10 que está aqui do lado. A gente fez a divisão e vamos copiar a base 10. Legal? E agora é necessário passar esse número para a notação científica, para a gente deixar no rigor matemático certinho. Então, localiza a vírgula. Onde está essa vírgula? Está aqui. E conta quantas casas ela tem que pular, para ficar só um número antes dela. Pula uma casa. Então, a gente vai
reescrever esse número com a vírgula na nova posição. Vezes 10. E o expoente desse 10 é quantas casas nós pulamos com a vírgula. Nós pulamos uma casa. E essa base 10 eu não usei, eu só copio aqui do lado. Eu só vou fazer passo a passo a notação científica agora. As próximas questões a gente fará direto. Então, agora, para finalizar, eu vou juntar as bases 10. E ficará desse jeito aqui, ó. Nós vamos ter uma corrente elétrica de 1,697 vezes 10 na menos 18. Ampere é a nossa unidade de medida. Fechou? Então, aqui eu juntei as bases 10. 1 menos 19 ficou menos 18. Vamos lá, vamos para a nossa segunda questão. Segunda questão na tela para vocês. Podem ir fazendo a leitura, podem ir mentalizando qual será a resolução. Que fórmula será que vai resolver essa questão? O mais importante nesse momento não é vocês fazerem, e sim pensar como você resolveria, tá? Sem fazer os cálculos matemáticos. Bacana? Vamos entrar então com a segunda questão. Para um aparelho com corrente elétrica de 250 mA e resistência de 8 centiohm, calcule a queda de potencial causada pelo aparelho em volts. Então, aqui ele deixou claro que ele vai querer um valor em volts, né, uma queda de potencial, e isso para nós é a letra U. Ele passou um dado de corrente elétrica e um dado de resistência. Então, para a resolução dessa questão, nós vamos utilizar a primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Só eu quero fazer uma revisão rápida com vocês antes sobre os prefixos. E aí, se você ainda não memorizou, você vai memorizando comigo. Nós vamos começar com aqueles que valem menos, os menores prefixos. O prefixo N, quando ele vem antes da unidade, ele vale 10 na menos 9. Aí depois a gente tem o prefixo micro, que vale 10 na menos 6. O prefixo milli, que vale 10 na menos 3. O prefixo centi, que vale 10 na menos 2. Tá? Esses são alguns dos mais importantes. A gente também tem o prefixo K, que vale 10 na 3. Esses serão os prefixos que podem aparecer nas questões hoje. Outros prefixos importantes, o M maiúsculo vale 10 na 6 e o G maiúsculo vale 10 na 9. Tá bom? Você não precisa copiar agora, você pode copiar depois. Pausa o vídeo depois que assistir tudo, entender tudo, você volta e faz as anotações tuas. Vamos lá então com a segunda questão. A gente entra com a fórmula da primeira lei de Ohm, U igual a R vezes I. Vamos substituir os valores. A pergunta da questão é justamente a queda de potencial em volts. A resistência vale 8 centiohm. Vou anotar aqui do lado, ó, 8 centiohm. A unidade é ohm. Isso aqui é um prefixo. Então, na verdade, é 8 vezes 10 na menos 2. Vamos substituir aqui, ó, 8 vezes 10 na menos 2. E a corrente elétrica vale 250 mA. Ó, 250 mA. A unidade, na verdade, é ampere. Isso aqui é um prefixo, a gente vai substituir pelo seu valor, 10 na menos 3. Eu vou explicar bem os prefixos agora, depois das próximas questões a gente vai direto. Vamos colocar aqui então o valor da corrente elétrica. Vale 250 vezes 10 na menos 3. Vamos realizar as multiplicações agora. A gente vai multiplicar 8 vezes 250. E nós também vamos aproveitar para juntar as duas bases 10. Ficará 2.000
E as duas bases 10, a gente junta os expoentes. Menos 2 menos 3 ficará menos 5. Essa resposta não está em notação. Passando para a notação, a gente vai ter esta resposta aqui. Pulou 3 casas. Então, a gente vai juntar com o expoente 3. Ficará desta maneira, lembrando em volts. Fechou? Essa é a questão 2. Está resolvida. Na tela para vocês agora a questão 3. E agora a gente entra na resolução de resistência, segundo a lei de Ohm. Como diz a questão, é para você calcular a resistência de um fio que tem uma área de 2 centímetros quadrados e comprimento de 5 quilômetros, com resistividade de 30 vezes 10 na menos 8. Beleza, o que a gente tem que fazer então? A gente vai trabalhar com a fórmula da segunda lei de Ohm, que é esta formulinha aqui. Ρ, que é a resistividade, L, que é o comprimento, vezes a área, que precisa ser em metro quadrado. Bacana? Vamos com os valores. Quanto vale a constante de resistividade? Vale 30 vezes 10 na menos 8. 30 vezes 10 na menos 8. Quanto vale o comprimento desse fio? Esse fio tem 5 quilômetros. Então, de novo, a gente vai fazer aquela manipulação da unidade de medida. Ó. O K é 10 na 3. Então, 5 vezes 10 na 3. A gente quer isso aí em metros. Dividido pela área, lembrando que tem que ser em metro quadrado. Como é que está a nossa área ali? A nossa área é de 2 centímetros quadrados. Vamos colocar aqui, ó, 2 centímetros quadrados. E aqui você tem que ter um cuidado. Tem que ter um cuidado diferenciado, que é... Gente, você sabe, a letra C a gente fez antes. Ela significa 10 na menos 2. Então aqui seria 2 vezes 10 na menos 2? É, mais ou menos. Sabe por quê? Porque isso aqui seria, se fosse uma conversão, se a gente estivesse fazendo uma conversão de centímetros para metros. Mas não é, a gente está fazendo uma conversão de centímetros quadrados para metros quadrados. Então, o que muda agora? Que esse C, na verdade, ele está numa conversão de área. Nesse caso, você vai fazer a mesma coisa. Você vai pegar, vai substituir o C pelo valor que ele vale, beleza. Só que daí, esta base 10, apenas a base 10, ela vai ser elevada ao quadrado. Tá bom? Então, é do mesmo jeito que quando é centímetro para metro, só que agora a gente deixa ao quadrado esse valor. Então, vai ficar da seguinte maneira. A nossa área não vale 2. Eu tenho que passar para metro quadrado. Então, ela vai ficar 2 vezes 10 na menos 2 elevado ao quadrado. Vamos entrar então agora com a nossa resolução. Eu vou fazer a multiplicação, 30 vezes 5. Vou juntar essas duas bases 10 aqui. E também já vou multiplicar os expoentes, né? Quando a gente tem expoente do expoente, multiplica os expoentes. Então vai ficar assim. 30 vezes 5, 150. Juntando as duas bases 10 aqui, a gente vai ficar com 10 na menos 5. Esse 2 ele não é ao quadrado, cuidado. Aqui a gente já tinha área. A gente só trocou a unidade. E aqui, 10 na menos 4. Tranquilidade? Vamos fazer agora então a divisão. 150 dividido por 2, que vai dar 75.
E agora a gente vai fazer divisão de base 10. Como é que é a divisão de base 10? Mantém o expoente de cima e na hora de juntar com o de baixo, a gente vai inverter o expoente de baixo. Então, não é menos 5, menos 4, que daria menos 11, se fosse uma multiplicação. Aqui a gente inverte o de baixo. Então, fica menos 5 mais 4. Tá bom? Inverte de baixo. Então, vai ficar quanto? Vai ficar 10 na menos 1. 100%? Passando para a notação científica, a gente vai ter o valor de 7,5 vezes 10 na 0. Tranquilão? Vamos agora com a questão 3. A questão 3, ela já vai trabalhar com uma formulinha a mais. Ela vai trabalhar com a fórmula da área do círculo. Questão 3 na tela para você. Fazendo a leitura. Vai dando uma olhada. Então vamos juntos com a leitura da questão. Falei questão 3, é questão 4, né? Calcule a resistência de um fio. A gente tem o raio desse fio, a gente tem o comprimento do fio e a resistividade. Eu não coloquei o dado, mas a gente tem também o valor do π, que vale 3. Tá bom? Então vamos considerar o π valendo 3 na questão 4. Certo. Notem que nós vamos trabalhar com a segunda lei de Ohm, só que nós não temos a área do fio ainda. Na questão 4, a gente tem apenas o raio. Com o raio, a gente é capaz de calcular o valor dessa área. Então, é o que a gente vai fazer agora. A área do círculo vale π raio ao quadrado. Lembrando que eu quero achar essa área em metro quadrado. E por isso, o raio precisa estar em metro. O π, como eu combinei com vocês, vale 3 nesta questão. O raio será de 55C. Então, 55 centímetros. Lembra que a gente precisa substituir o C pelo valor que ele vale, 10 na menos 2. Tudo bem? Eu estou passando de centímetro para metro, então não precisa elevar ao quadrado. Eu vou colocar esse raio aqui dentro da fórmula. Então ficará 55 vezes 10 na menos 2. E aí tem uma coisa interessante. Esse não é o valor do raio? É. E ele está ao quadrado. Então todo esse valor terá que entrar ao quadrado. Vamos com a resolução. 55 ao quadrado, a gente vai ter 3.025. E expoente do expoente, a gente vai multiplicar. Os expoentes vai ficar com 10 na menos 4. Legal? Fazemos a multiplicação. Vamos ter 9.075 vezes 10 na menos 4. Esse valor está pronto para ser usado na fórmula da resistência, que é o que nós vamos fazer agora. A resistência é Ρ L sobre a área. A resistência será, então, o Ρ vale 10 na menos 8, 30 vezes 10 na menos 8. O comprimento do fio, a gente tem um comprimento de 1.100 metros. E a nossa área, acabamos de achar aqui, é só passar o valor. Então, 9.075 vezes 10 na menos 4.
Tudo certo? O que a gente vai fazer agora? Nós vamos fazer esta multiplicação e já dividir por este valor. Beleza? Você pode fazer por etapas se quiser. Eu já vou fazer tudo de primeira porque eu fiz antes aqui. Então, esse valor vai dar 0,3636 e dele vai entrar numa dízima periódica. Então, eu arredondei. As duas bases 10, aqui, gente, só para vocês não se perder. Eu peguei esse 30, multipliquei com esse 1.100 e já dividi por este valor aqui. Tá? Esses valores aqui a gente já usou. Deu isso aqui. Agora a gente junta as bases 10. Inverte o expoente do de baixo. E vai ficar... Quanto que dá menos 8 mais 4? Dá menos 4. Passando a resposta para a notação científica, a gente tem a resposta da 4 como sendo 3,636 vezes 10 na menos, cuidado, menos 5. 1. Por que menos 5? Porque pulou uma casa. Só que aqui a gente tem um número que era muito pequeno e a gente está aumentando ele. Por isso, diminui 1 no expoente. Legal? Essa é a nossa resposta, a resposta da questão 4. Se você está gostando do vídeo e ainda não curtiu, por favor, curta o vídeo lá, dá essa força para nós e também se inscreve aí no canal. Vamos ver quanto que vai aumentar de inscritos. No início do vídeo a gente tinha 501 inscritos. Vamos tentar aumentar um pouco esse valor. Tá bom? Vamos lá, questão 5 para a gente fechar. Questão 5. Questão 5 é muito parecida com a questão 4. É para nós calcularmos a resistência. O fio tem 55 milímetros de raio, comprimento de 250 centímetros e resistividade. Tá bom? A gente tem o raio, mas não tem a área. A gente pode calcular essa área, né? Vamos considerar π valendo 3 e vamos calcular esta área aqui. A área será π raio ao quadrado. O π vale 3. O nosso raio é de 55 m. 55, o m vale 10 na menos 3, né? Tudo isto está ao quadrado. Então, bem parecida com a outra, né? 55 ao quadrado vai dar 3.025. E aqui a gente vai multiplicar. Vai ficar 10 na menos 6. Finalizando esta área, a gente vai ter 9.075 vezes 10 na menos 6. Não precisa passar para notação ainda. Só vai atrapalhar as contas. Tá bom? Se passar também não faz mal, mas eu aconselho vocês deixar. Lembrando que é metro quadrado. Agora a gente entra com a fórmula da resistência. Ρ L sobre a área. O Ρ na questão 5 vale 25 vezes 10 na menos 8. O nosso comprimento do fio vale 250 centímetros? Centímetros. Então, a gente substitui o C pelo valor que ele vale para ficar em metros. E a área a gente fez aqui do lado. Só copiar o valor. Então, a área vai ser de 9.075 vezes 10 na menos 6. Tranquilidade? Antes eu tinha multiplicado e já feito a divisão.
Rapaziada, o vídeo saiu finalzinho sem áudio, mas espero que vocês tenham entendido a resolução. Aqui eu fiz essa divisão, tá aqui o valor, juntei as duas bases 10, tá aqui o valor. Então, movimentei uma casa, vírgula, passando para a notação científica, tá bom? Então, eu vou passar de novo o recado que eu ia passar no final. Presta atenção, se você ficou com dúvida na questão 1, eu vou deixar o card aí em cima com um vídeo que vai ser sobre a aula teórica da questão 1, sobre corrente elétrica. Se você ficou com dúvida teórica, na questão 2, 3, 4 ou 5, você vai para a aula que eu vou colocar no card agora, aí em cima, essa aula sobre primeira e segunda lei de Ohm. Beleza? Continue estudando, refaça as questões do vídeo, refaça as questões que você tiver anotadas, que vai ser muito importante para o teu aprendizado. Fechou? Muito obrigado e até a próxima! Pam, pam, pam.